Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula do nosso curso de batismo. Alguns avisos antes. Se você perdeu alguma aula, elas estão todas disponíveis no grupo. Você pode reler, assistir os vídeos. Todas aquelas dúvidas que vocês tiverem, podem me mandar. Já tenho recebido algumas. Então, não deixem que nenhuma dúvida fique para trás, tá bom? Nós estamos fazendo nossa aula por internet, nós estamos presencialmente por causa da quarentena, mas isso não quer dizer que a gente não vá avançar no nosso estudo. Então, a gente vai usar os meios que nós temos, WhatsApp, internet, para que nós possamos continuar com a nossa aula. Tudo bem? Sobre a musiquinha. Espero que vocês estejam treinando a musiquinha. Eu quero ver quem vai ser capaz de cantar sozinho, sem passar vergonha, tá bom? Então, vocês treinem bastante a musiquinha. Sobre os quizzes, né? Aqueles quizzes que ficaram para trás, aproveitem para tirar o atraso, aproveitem para fazer aqueles que não enviaram ainda. Aqueles que já enviaram, já dei o retorno. Mas se você tem algum quiz pendente, não esqueça de respondê-lo para que você não fique atrasado, tá bom? Bom, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar a nossa lição sobre o homem. O que a Bíblia nos diz sobre o homem? É uma doutrina importante que nós precisamos ter convicção, que nós precisamos conhecer para a gente ter uma boa base bíblica para responder a quem nos pergunta e para a nossa fé mesmo. Nós já estudamos as Escrituras, de onde vem a nossa doutrina. Nós já estudamos Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nós fechamos, assim, o estudo da Trindade. E agora nós vamos estudar o homem. O que a Bíblia diz para nós sobre o que é o homem? Tem muitas perguntas filosóficas, né, e correntes de pensamento que vão contra o que a Bíblia diz. Então, é importante a gente conhecer o que a Bíblia diz para que a gente possa dar razão na nossa fé e para que nós possamos nos posicionar. O que a Bíblia diz sobre o homem? Eu convido você que abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, nos versos 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É isso que a nossa Bíblia diz sobre o homem. O que nós entendemos? A primeira coisa é que o homem é uma criatura. O homem foi feito por Deus. Nós rejeitamos, portanto, a teoria evolucionista, de que o homem veio de, enfim, foi evoluindo, veio de bactérias, veio do macaco. Nós rejeitamos essa teoria. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem foi criado por Deus. Então, nós entendemos que não existe espaço para uma evolução. Nós cremos que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, nós rejeitamos essa teoria. O homem ele veio existir por um ato de Deus. Deus, ele criou, Deus, ele fez o homem, né? Então, nós cremos que o homem é uma criatura e que Deus foi o criador dessa criatura. Lá em Gênesis 2:7, na mesma página, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem, ele tem um organismo físico. Deus criou o homem fisicamente, através desse ato de criação. Então, o homem não foi feito só um espírito ou uma coisa assim. O homem físico, como nosso corpo físico foi feito por Deus. E ele foi feito
um ser pessoal e vivo. Ou seja, Deus colocou nesse homem características pessoais, características que formam cada um de nós um indivíduo. Faz cada um de nós sermos diferentes, né? Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito de ser, né? É isso que nós cremos, né? Em termos de criação do homem, como que o homem foi feito. Nós cremos que o homem foi criado por Deus. Tudo bem? Agora, como o homem foi originalmente criado, aquele Adão lá do Éden, como era esse homem? É que nós vamos ver agora. Nós lemos lá, um texto que nós já lemos, Gênesis 1, 27, eu vou ler de novo só para ficar mais claro. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso já deixa bem claro, como nós já falamos, as teorias que as teorias evolucionistas não vão de acordo com a Bíblia. A Bíblia ela se opõe a essas teorias. Portanto, nós somos criacionistas. Nós cremos que o homem foi criado por Deus. Mas isso não quer dizer que o homem seja fisicamente igual a Deus. Deus é espírito. Deus, nós já estudamos lá atrás, quando nós estudamos sobre Deus, que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Portanto, Deus não tem um corpo físico. Deus é espírito. Se ele tivesse um corpo físico, ele não poderia estar em todos os lugares. Se eu estou aqui, eu não estou em outro lugar. Portanto, o homem, embora tenha sido feito a imagem e semelhança de Deus, ele não é como Deus, porque Deus é espírito. O homem é um ser, tem um corpo físico. Mas, quando a gente fala em imagem e semelhança, o homem ele herdou de Deus características, qualidades divinas. O homem herdou de Deus o senso moral. O homem sabe o que é certo e o que é errado. Nem sempre ele faz o que é certo e o que é errado. Mas toda vez que ele erra, Deus colocou no homem uma consciência. Deus colocou no homem um senso de que aquilo que ele está fazendo é errado. Isso vem de Deus. E é interessante você notar que você não precisa ser cristão para isso. A gente vê que mesmo as pessoas que não creem como nós cremos, sabem o que é certo e o que é errado. Quando as pessoas fazem algo errado, elas sentem. A consciência pesa. De onde vem isso? Isso vem dos atributos, das qualidades que o homem herdou de Deus. Gênesis 2, 19 a 20, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O homem ele foi feito com a capacidade intelectual. O homem foi feito capaz de pensar. Deus quer que nós pensemos. Deus quer que nós usemos aquilo que ele nos deu. O homem ele foi feito com sentimentos. Ele sente, ele ama. Ele tem sentimentos. Ele foi capaz de tomar decisão. O homem, quando criado por Deus, ele foi feito capaz de decidir por si só. Ele não é um robô. Ele não é alguém que foi programado para ser de um jeito. O homem ele foi capaz de decidir aquilo que ele quer. O homem foi criado um ser racional. Só que esse homem, quando foi criado originalmente, vamos abrir nossa Bíblia lá em Eclesiastes 7, 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O homem, quando foi criado por Deus, ele não tinha pecado.
Ele não havia pecado. E Deus criou o homem capaz de decidir, capaz de tomar decisões. E o homem, infelizmente, decidiu não obedecer a Deus. E aí a raça humana foi apresentada ao pecado. Quando Deus lá no Éden disse para que não comessem do fruto da árvore do bem e do mal, ele deu ao homem a escolha. O que Deus queria é que o homem amasse a Deus. E para que esse amor fosse sincero, o homem poderia escolher amar ou não amar. Afinal de contas, Deus fez o homem capaz de decidir. E o homem decidiu errado. O homem decidiu não obedecer a Deus. E aí que entrou o pecado no mundo. Aí que o pecado passou a ser parte da raça humana, que nós vamos estudar sobre a doutrina do pecado nas próximas aulas. Mas foi assim que o homem pecou, e aí foi que o homem foi separado de Deus. Por isso que mais tarde Jesus teve que vir para pagar o nosso pecado. Mas o homem ele foi feito dotado de uma capacidade decisória. E ele usou essa capacidade de decidir de uma maneira errada. Ele decidiu não fazer aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. E quando a gente não faz o que Deus quer que nós façamos, o nome disso é pecado, né? O nome disso é erro. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus e não a nossa. E foi isso que aconteceu. Aí o homem caiu, né? Sobre o homem, basicamente é isso que nós temos de estudo sobre a doutrina do homem. Se você não entendeu qualquer parte dessa aula, se você tem alguma dúvida, se você quer conversar sobre isso, me manda um WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Pode escrever, pode ser um áudio, eu vou tentar responder todos vocês assim que for possível. Então, gente, é isso. Leiam os textos, releiam, treinem as aulas, estudem, tá bom? Não esqueçam nem da musiquinha, nem do quiz, como eu já falei. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Espero que isso tenha falado ao coração de vocês. Espero que Deus esteja trabalhando a vida de vocês. Vamos orar juntos para encerrar nossa aula? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, pela Bíblia, pela tua palavra que nos ensina. Eu quero te pedir que o Senhor trabalhe as nossas vidas, que o Senhor nos faça melhores servos teus. Perdoa todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Vejo vocês na próxima aula, tá bom? Bons estudos. Tchau, tchau.